Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Joyce, sejam todos muito bem-vindos a mais um Joyce. E hoje a gente tá aqui para falar sobre Euphoria, essa surpresa maravilhosa da HBO que chegou ao fim no dia 4 de agosto e deixou muita gente confusa a respeito da história da protagonista. Afinal, a Rue tá morta ou não? Vem comigo que eu te conto. Pois bem, quem me conhece sabe que eu tô apostando super alto em Euphoria desde quando a série foi anunciada, porque falou pra mim que é drama, já tem a minha atenção, e aí depois eu vi sobre a temática e não precisaram falar mais nada. Mas a questão é que, mesmo com essa expectativa tão alta, a série conseguiu me surpreender, e conseguiu me surpreender muito. Sem sombra de dúvidas, Euphoria é um acontecimento na televisão, gente, e isso não é só pra HBO, que é o canal responsável. O que a produção dessa série conseguiu fazer com a baixa exposição na fotografia, né, pra destacar as coisas que brilhavam muito, como as maquiagens, ou os uniformes e os pompons das cheerleaders, gente, não dá pra descrever. É realmente muito bonito de se assistir. E também tem a questão com a perspectiva, que eles usam muito, né? No primeiro episódio tem uma cena sensacional, que a Rue usa uma droga e tem a onda dessa droga e o cenário gira. E, gente, sério, eles construíram aquele corredor inteiro pra fazer tudo girar e a Zendaya fez ao vivo, saca? É real, não é... São efeitos práticos, né? O Guilherme Del Toro mandou um beijo. E isso é a principal questão que faz Euphoria ser uma série tão boa, né? Ela não é só uma história interessante. É uma série completamente artística, né? Toda a equipe envolvida, desde a produção, que leva nomes como Drake e The Future, até os atores e os personagens. São atores, assim, muito bons, em papéis muito bons. Até o Nate, gente, que é aquele garoto propaganda de Chernobyl. A própria toxicidade, a gente não pode negar que ele é um grande ator num grande papel. Porque teve o ataque dele nesse último episódio, né? Como o Michel Aroca do Série Maníacos falou, o ataque de pelanca. Porque, gente... é muito sinistro, ele começa a brigar com o pai e ele tem um ataque de puro ódio, saca? Não tenho nem o que falar. A questão é que Euphoria é realmente uma série que não adianta você sentar pra assistir só com seus olhos, entendeu? E por que isso? Porque não é uma coisa que só o que os personagens falam, o que acontece com eles é a história. Cada coisa que tá ali naquela cena também tá te contando um pedacinho dessa trama. Por exemplo, como vocês puderam ver, né, eu tô super inspirada na maquiagem hoje, e a maquiagem das personagens também te conta coisas sobre a história, pra você ver o tanto que é complexo. Gente, é sério. A Mad, por exemplo, é uma personagem que ela tá totalmente maquiada o tempo todo, do começo ao fim da série. Mas no meio dessa temporada tem um episódio que ela aparece completamente sem maquiagem. Por quê? Porque é o dia que ela tá completamente destruída. É o dia que ela tá de ressaca, né, das drogas que ela usou e rolou toda aquela bad lá no parque do carnaval lá que tava rolando, com o Nate, com a briga e tudo mais. Então ela chega na escola realmente destruída, emocionalmente, fisicamente e tudo mais. Então ela tá completamente de rosto limpo. E a série deixa isso muito claro pra gente. Assim como a maquiagem da Cat, né, que também começa a temporada sem nada no rosto. E ao longo dos 8 episódios, conforme ela vai se empoderando, a maquiagem dela vai crescendo e ficando cada vez mais maravilhosa. Gente, isso não é viagem minha, tá? A Daniela Davi, que é responsável de design de maquiagem da série, deu uma entrevista pra Lurie falando que as maquiagens dos personagens não querem dizer só sobre o que eles são, num contexto generalizado, mas é bem mais sobre como os personagens estão se sentindo hoje, naquele dia que eles fizeram aquela maquiagem. Um ponto que marca isso melhor que qualquer outro é a maquiagem da Rue, que quase nunca usa nada. E quando ela usa, é aquele glitter que virou a assinatura da série embaixo do olho, que meio que simula um choro, né? Que fica uma borrada. Mas vamos ao que interessa, né, jovens? Eu não tô aqui pra ficar enaltecendo esse cristal, até porque eu já fiz isso no outro vídeo que eu te dei 5 motivos pra você começar a assistir Euphoria hoje. E eu vou deixar esse vídeo linkado aqui no card pra você assistir depois. Então eu aproveitei pra fazer um estudo bem detalhado sobre a construção desse episódio. E agora a gente vai repassar a linha do tempo dele. E depois, mais no final do vídeo, a gente fala sobre as sequências de cenas da Rue, que foram as partes que deixaram a galera mais confusa. Eu acredito que o episódio se passa dentro de um intervalo de 3 dias. Tem o dia 1, que é o dia que a Cassie faz o aborto, e também é o dia que a Mad e o Nate estão tentando transar. Tem o dia número 2, que é o dia do jogo, e tem o dia número 3, que é o dia do assalto do Fez e do baile. Então agora a gente vai passar sobre a linha do tempo do episódio inteiro, e eu não avisei de spoiler antes, porque eu achei que era bem óbvio, então eu vou aproveitar pra avisar agora. Ninguém faz a desentendida depois, então vai ter spoiler, vai ter spoiler, vai ter spoiler. Então vamos lá.
Antes mesmo daquela abertura, a gente tem uma sequência de cenas da Rue que vão nos informar 3 coisas muito importantes. A primeira coisa que eles nos informam é sobre como a Rue se sente quando ela tá no hospital, né? Que, em consequência da crise bipolar que ela teve no episódio 7, que ela fica sem ir no banheiro, ela tem uma infecção nos rins e ela vai para esse hospital. E o principal ponto aqui é, no final, quando ela fala que ela gosta de sentir a brisa do ar-condicionado à noite e que se ela se concentrasse, ela consegue ouvir passarinhos como se ela estivesse numa praia tomando. Vocês estão ligados nessa informação? Vamos guardar ela para mais tarde. A segunda informação que a gente tem nessa sequência de cenas antes da abertura é a Jules indo visitar a Rue no hospital. Por quê? Pra mostrar pra gente que o relacionamento delas tá um pouco estranho ali, né? Elas estão tentando ficar próximas, mas ao mesmo tempo parece que elas estão muito distantes. Parece que tem alguma coisa no relacionamento delas que não tá deixando isso fluir, né? Isso traz a gente direto para a terceira informação antes da abertura, que é o fato desse ódio da Rue contra o Nate, né? Que tem a cena icônica dela atirando nele em chamas, que é algo construído justamente para dar embasamento pro confronto que a Rue vai ter depois com ele lá no baile. Aí tem a abertura, o episódio começa bem naquela cena que a mãe da Rue, a Leslie, e a Gia, que é a irmã dela, estão naquele evento num lugar que parece uma igreja. Só que a Gia e a Leslie estão lá no palco, né? Que a Leslie começa a ler a carta. E a Rue tá sentada lá na plateia, né? Numa cadeirinha lá no fundo, completamente isolada do pessoal. Já teve muita gente que ficou confusa nessa parte, mas pra mim tá mais do que claro que era um evento, né? Alguma etapa da reabilitação onde a Rue foi depois do primeiro coma, né, da primeira overdose. E por que é tão nítido que foi um evento, né, não sei como que chama, se é um evento, se é uma etapa da reabilitação. Porque no primeiro episódio, quando a Rue começa a contar sobre a vida dela e fala sobre a reabilitação, tem uma cena no mesmo lugar, naquela vibe que ela tá numa fila e eles sobem pra ver um espelho dentro do caixão, que é bem a vibe de reabilitação mesmo. Pois bem, é no mesmo lugar, por mais que tenha essa vibe meio igreja e tal, mas é uma das etapas do tratamento da recuperação dela. E essa parte já começa a causar um pouco de confusão na galera, e eu gostaria de ressaltar por tanto que ela é importante pra gente conseguir demarcar as linhas temporais dos acontecimentos dentro desse episódio, né? Porque começa com a mãe dela lendo a carta naquele lugar lá, naquele evento da reabilitação, e dá pra perceber que, igual eu falei pra vocês sobre a maquiagem das personagens, que tudo, cada detalhe conta história, aqui a gente vai marcar o tempo de acordo com o cabelo da mãe da Rue. Que quando ela tá lendo a carta, ela tá usando ele solto e tá bem maior do que quando um pouco depois entra eles falando, ela começa a falar do baile e mostra a Rue e a Jules se arrumando pro baile da escola, que tecnicamente seria na faixa temporal do terceiro dia, né, no dia do baile. Na cena que elas estão saindo, dá pra ver a mãe dela conversando com o pai da Jules e dá pra perceber que o cabelo dela, além de ela tá usando preso, ele tá bem mais curto agora. Então aqui a gente já traça dois tempos temporais que vão ser muito importantes pra gente conseguir saber o que vem antes e o que vem depois. Aí a Leslie continua lendo a carta dela, né, que vai ser muito importante pra gente demarcar não só a linha temporal do episódio, como também pra gente conseguir interpretar as sequências de cenas que vem lá no final. E aí vai entrando todos os personagens, né, pra completar a história. A Cassie, a Alex, a Cat, a Mad, o Nate, com a outra menina lá que ele conheceu no Cat Leader, que a gente viu nas cenas do jogo. E o Fez, que não vai pro baile, mas tem um outro paradeiro que também faz parte da história. E aí a galera começa a chegar lá no baile, né, e a gente já tem logo de cara aquele momento tensíssimo que elas começam a conversar e a Rue solta aquela afirmação de que ela nunca imaginou que estaria viva até a formatura do colégio. Aí volta pro dia 1 pra mostrar o que aconteceu entre o Nate e a Mad, né? Que eles estão tentando transar e não conseguem. E que ela também descobre o DVD que ele tinha pegado do pai dele lá no episódio 2, se eu não tô muito louca. E ela leva pra casa e assiste. Nesse momento também tem uns cortes mostrando o dia 2, que é o dia do jogo, pra apresentar quem é essa loira que tá de acompanhante do Nate, que ela também é aluna lá da escola e também faz parte do time de cheerleaders. Logo depois volta pro baile, a gente tem a Mad cedendo aos caprichos do Nate, indo pra pista de dança provocar ele também. E logo em seguida a Rue vai atrás da Jules no banheiro, porque ela já tinha ido, já tinha um tempo. E aí a gente chega nesse encontro entre a Jules e a Rue, que elas começam a conversar sobre o relacionamento delas,
pra realmente falar sobre o que tá distanciando e tentar resolver isso aí. Inclusive, eu gostaria de destacar esse momento da cena do banheiro, que elas começam a tentar conversar ali pra ver o que tá acontecendo, que o relacionamento delas parece que não flui mesmo. E eu gostaria de destacar que alguns fãs ficaram muito preocupados. E talvez esse relacionamento entre a Jules e a Rue seja um pouco tóxico. E inclusive a Hunter Schafer, que faz a Jules, falou em entrevista depois, né, naqueles Unfiltered que passa depois do episódio. E ela sempre shippou muito a Jules com a Rue, desde quando eles estavam gravando, depois que eles terminaram de gravar. Só que agora, quando ela viu os episódios na TV, como nós, ela não se sentiu muito bem e ela se arrependeu de ter shippado esse casal, porque ela acha que é um relacionamento que realmente elas não estão fazendo melhor uma pra outra. Depois disso, a gente já tem um confronto entre o Nate e a Rue, né, que ele fica nervosinho, que a Maddie tá dando sono, vai lá fora, não aguenta, vai tomar um ar. A Rue aproveita pra ir atrás dele pra tirar satisfação sobre a batida na casa do Fez, porque ela sabe que foi ele. E isso não é o único motivo, né, meus anjos? Ela sabe da treta dele com a Jules, ela sabe do pai dele ser um pedófilo. E como a gente viu antes da abertura, motivos não faltam pra ela querer queimar ele vivo. Essa parte do confronto entre a Rue e o Nate é uma das mais picotadas do episódio. E a gente tem que sempre ter em mente que esse episódio foi construído pra deixar a gente confuso. No meio das cenas da discussão entre o Nate e a Rue, a gente tem várias cenas sobre o dia 2, né, que é o dia do jogo. A gente vê que o jogo tava sendo péssimo, que tava todo mundo errando os passes e o Nate já tava furioso. Pra gente também conseguir ilustrar como ele tava se sentindo naquele momento durante a discussão com a Rue, porque é realmente um momento sobre ele ali. Nisso, o Nate percebe que a Jules é a única coisa que a Rue tem e pega nisso pra desgraçar a cabeça dela, fazendo até a ideia da fuga, né, que vem um pouco depois. Mas também nesses recortes, a gente volta pro dia 2, mostra o dia do jogo, e também a gente fica sabendo que mesmo com tudo dando errado e todo mundo errando todos os passes, o Nate conseguiu chegar no cavalo branco dele e fazer o touchdown, que venceu o jogo, né, então mesmo tendo dado tudo errado, ele salvou e ganhou o jogo. Só que mesmo assim, quando ele chega em casa, a gente tem a sequência de cenas que a gente já comentou no começo do vídeo, dele brigando com o pai dele, dando aquele surto, né, que eles brigam e depois ele tem aquele ataque. E ele surta, gente, é um surto. Ele, assim, ele pira no próprio ódio, ele fica se debatendo. É uma cena muito boa, muito pesada. Essa parte é uma das mais recortadas do episódio, porque além dos recortes do dia do baile, que é o dia 3, né, que é da discussão entre o Rue e o Nate, e do dia 2, que é as cenas do jogo mostrando o que tá acontecendo com o Nate, a gente também tem vários recortes do dia 1, que é o dia que eu suponho que foi o aborto da Cassie, né, que é ela e a mãe e a irmã indo lá pra clínica, porque mostra que mesmo quando é algo legalizado, não é uma várzea de acordei e vou fazer um aborto. Não, é um negócio super burocrático, super complicado, e mais uma vez a qualidade artística da série se sobressai, porque a gente consegue entender que é um negócio muito íntimo, porque a gente tem aquele trabalho de foco centrado, só no nariz, só no olho, muito próximo, muito ali. E realmente ficou muito bonito. Fora as cenas da patinação, né, durante o aborto, que ela já tinha dito no episódio que ela conta sobre a história da Cassie, que era o último lugar que ela se sentia livre e feliz. Então, assim, a música, né, My Body's a Cage, do Arcade Fire, tá sensacional. A dublê também, o figurino. Eu até postei no Twitter umas fotos que ela divulgou no Instagram, a Sydney Sweeney, a respeito do figurino, das roupas, penas de favão. Não tem que reclamar, gente. Euphoria é perfeita. Depois desse confronto da Rue com o Nate, né, que a gente também sabe o que aconteceu no jogo e esse desfecho do Nate, do que aconteceu com ele no dia anterior. A gente também tem a questão da Cassie, né, que a gente viu o que aconteceu com ela, da questão do aborto e tudo mais, que é meio que um desenrolar da história dela. E a gente volta pra Jules indo lá pra fora do ginásio pra ver o que aconteceu com a Rue, porque ela vê o Nate voltando e já sente o cheiro de enxofre, né. E nisso a gente começa que elas continuam a conversa do relacionamento delas, tentando descobrir o que tá acontecendo ali, que aquele relacionamento não tá fluindo. Mas a gente sabe que essa proposta de fugir da cidade é uma manobra de puro desespero por causa de todas as merdas que o Nate já tava falando na cabeça dela. E a gente percebe que nesse momento a Rue já tá bastante instável e a Jules acha ótima ideia e elas já saem correndo. Só que quando elas chegam na casa da Jules, que é o primeiro lugar que elas passam pra pegar umas coisinhas, a Rue já começa a falar que não é uma boa ideia, que ela não quer ir. A gente já vê que ela já tá muito preocupada e nitidamente ansiosa com essa situação. Aí a gente volta pro baile e tem o desfecho da Maddie com o Nate, né, que eles vão dançar juntos e entram em acordo que o relacionamento deles é muito tóxico, que eles não fazem bem um pro outro, que eles precisam terminar. E eu vi que muita gente não gostou e falou que isso deixou a série com um tom de alegria no episódio final.
ficou tudo muito feliz e que todo mundo se deu bem. E eu gostaria de aproveitar esse momento para fazer um ponto muito importante que, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa parar e refletir se isso realmente é alegria, se essa sensação de que deu tudo certo que o episódio deixou na gente, se isso é alegria ou se isso é euforia. Porque, né, euforia é o contrário de melancolia. E basicamente, euforia significa uma alegria, uma sensação de alegria muito satisfatória, que não tem obrigação com a realidade, mas que depende diretamente das circunstâncias da pessoa ou do lugar que ela tá, ou do momento, ou enfim. Né? Então, assim, pra mim é mais do que claro que essa sensação que a gente tem de que deu tudo certo não é alegria, é o nome da série, é euforia. Aí a gente volta pro desfecho do Fez, né, que assaltou o chefe do Mouse pra conseguir ter dinheiro pra pagar o Mouse. E teve muita gente reclamando que essa foi uma das partes que a série fez questão de deixar em aberto. Mas como eu disse, Euphoria não é uma série que a gente assiste só com os olhos, né, a gente tem que interpretar tudo. E eu acho que tá mais do que claro que quando o assistente do Mouse tá lá contando dinheiro, ele acha aquela nota, ele olha pro Mouse, mas ele olha pro Mouse com uma cara muito específica, e não é uma cara qualquer, é uma cara de susto. Por quê? Porque o Fez tá botando respeito, porque, né, eu estava lidando com umas merda aí, tava cobrando alguém que tava me devendo, alguma coisa assim. Até porque o Mouse já tinha saído da casa do fornecedor lá do médico, ele tinha acabado de sair de lá, inclusive, e não deu tempo ainda do Mouse saber que tinha rolado toda essa merda. E eu acho que o Real Good, tá tudo certo, tá tudo certo. E o episódio meio que termina, né, com a Jules e a Rue indo pra pegar o ônibus, né, e toda aquela cena triste de que a Rue tá tentando, dando um monte de desculpa. A gente já vê que a Rue não tá bem, que ela tá no meio de um ataque, tá tendo uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, alguma coisa, e que ela começa a inventar um monte de desculpa. A Jules quer muito ir, então ela nega todas as desculpas até o fatídico momento da plataforma, e a Jules acaba indo embora sozinha, e é o momento, né, da explosão, do desmoronamento. Tudo que a Rue tinha medo aconteceu, sabe, no mesmo dia, e tá tudo ali no chão. Basicamente é isso que acontece no episódio, eu espero que tenha dado pra entender. Agora a gente vai entrar na sequência de cenas finais, que são as cenas da Rue, que foi o que mais causou confusão na cabeça da galera, e foi construído pra causar confusão, então vejamos que é muito eficiente mesmo. E uma das coisas que, assim, acho que mais pesou foi que desde o começo da série, a galera já tá criando 1 milhão de teorias de que a Rue não tá ali, de que ela está morta o tempo todo, né, que ela não se recuperou da overdose. E um dos argumentos mais fortes pra isso é o fato dela ser uma narradora onipresente, que sabe de tudo das coisas, inclusive das coisas que ela não tava junto, e às vezes antes dessas coisas acontecerem. Mas eu particularmente não acredito que isso seja verdade por alguns motivos, e o primeiro deles é que das pouquíssimas vezes que esse recurso narrativo foi usado, né, essa questão de que o personagem tava morto desde o começo, ou tava em coma desde o começo, que foi tudo uma viagem, as poucas vezes que isso foi usado, não serviu pra quase nada, a não ser pra deixar o público completamente traumatizado, né, então, meio bosta. O segundo motivo que eu tenho pra não acreditar que a Rue tava morta desde o começo é que a Jules só aparece depois do coma. Isso invalidaria totalmente a existência desse personagem dentro da história. E eu acho que não é a proposta de Euphoria, porque a Jules é um personagem super importante, né? Ela tá ali, ela tem os pais dela e tudo mais. E não seria algo viável pro roteiro invalidar esse personagem, sendo um personagem tão importante na história. Aí o que rola é que, como a gente era de esperar, a Rue tá completamente destruída porque a Jules abandonou ela. E a gente tem a sequência de cenas dela voltando da rodoviária pra casa sozinha, no meio de uma crise de ansiedade. E a gente tem várias memórias dela passando, e a gente sabe que essas sequências de cenas todas cortadas de várias coisas, presente, passado, a Jules, né, e tal, é tudo que tá acontecendo e passando na cabeça dela enquanto ela tá caminhando, indo pra casa, no meio dessa crise. Ela lembra da Jules, né, ela lembra do pai dela, ela lembra dos momentos felizes com a mãe, com a irmã, e nesse momento a gente também pode ver um pouco mais sobre o relacionamento da Rue com as drogas, né. A gente já viu como isso aconteceu lá no começo da série, que falou que ela começou a tomar porque ela tomava os remédios do pai dela, e isso fica muito mais aparente nessa sequência de cenas, né, que mostra que ela amava muito o pai dela, que eles eram muito felizes, que aquilo era a representação de felicidade pra ela. O pai dela ficou muito doente, né, que ele teve câncer. E ela começou desde novinha roubando os comprimidos dele até o dia que ele morre, né? Tem aquela cena tristíssima. E finalmente explicam de onde saiu aquele moletom que ela não tirava, o moletom vermelho dele. Que é a última coisa que sobra, né? Quando os paramédicos retiram o corpo dele. Que ela vai lá e pega esse moletom pra ela. E é a única coisa que ela tem que ainda é o pai dela ali com ela. E toda essa parte é ritmada pela narração da mãe da Rue, né? Que tá desde o começo da série, que ela tá lendo aquela carta lá na reabilitação, lembra? Então, essa carta da mãe da Rue é o meu terceiro motivo
motivo pelo qual eu tenho certeza que a Rue não tá morta, porque ela fala isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Então eu vou ler pra vocês essa parte da carta que a mãe da Rue tá lendo agora, que é muito importante pra gente conseguir entender que ela fala exatamente o que aconteceu. Ó, vem comigo. E com 16 anos, ela vai ter uma overdose. Vai passar 4 dias em coma, sem você saber se ela vai viver ou morrer. Mas quando ela acordar, ela vai ter a oportunidade de ficar sóbria, de se tornar uma pessoa diferente, uma pessoa melhor. Essa é a parte mais difícil. Não importa o que você disser, fizer ou desejar, a decisão vai ser só dela. E tudo que você pode fazer é esperar que ela se dê a chance que ela merece. E por que essa fala da Leslie é tão importante? Porque, gente, a narrativa não ia ser tão clara e objetiva falando que ela passou 4 dias em coma. Se não fosse pra falar que foram 4 dias só e depois ela recuperou. Ela podia ter falado que ela ficou em coma. Ela vai passar uns dias em coma. Não precisava, sabe? O fato de ter um número exato de dias que ela ficou em coma é um fato que não precisava se não fosse pra ser real, entendeu? E ela também fala que você não sabe se ela vai viver ou morrer, porque esses 4 dias foram muito em dúvida, porque ela realmente passou muito mal, né? Ficou muito mal. A chance de morrer era grande. Só que quando ela acordar, porque ela acordou, né? Eu acho que tá mais do que claro isso. Ela vai ter a chance de se tornar uma pessoa melhor e tudo mais. E por que toda essa sequência de cenas é colocada dessa maneira? Porque é exatamente o que tá passando na cabeça da Rue enquanto ela tá tendo colapso, né, no caminho de volta da rodoviária sozinha. A gente vê que ela tá hiperventilando, a crise de ansiedade tá ali destruindo o que restou. Aí, como a gente bem sabe, a ansiedade não brinca em serviço, e como se não bastasse já o tanto que a Rue já tá emocionalmente dilacerada, o que vem na mente dela agora é a briga master da mãe dela, entre ela e a mãe dela, que a Gia também tá meio ali no meio, que até onde eu entendi é a briga do dia que ela entra em coma da primeira vez. Isso até me deu muita confusão, porque eu achei que a cena final era o primeiro coma, mas enfim. A gente tem toda essa cena mostrando essa briga master, né, delas tão ávidas. Elas realmente se confrontam depois que o pai da Rue morreu, né, que é quando ela realmente já tinha perdido todo o controle do vício dela, né, que ela começa a roubar dinheiro da mãe dela pra comprar mais droga. E a mãe dela surta porque o dinheiro sumiu e tem toda aquela baixaria. Aí agora que a Rue já tá completamente destruída, dilacerada, né, ela já tá ali, não sobrou nada da Rue. Ela tá de parada, sentada com o caderno no colo, com a droga ali, ela já lembrou de tudo isso. A mente dela já desgraçou o pouco que sobrou depois do Nate ter falado das merdas, depois da Jules ter deixado ela sozinha, né, abandonado ela. Ela finalmente, né, infelizmente, chuta o pau da barraca, se entrega, tem a primeira recaída dela. Como a gente bem sabe, né, depois que o viciado tem a primeira overdose, a recaída se torna muito perigosa. Por quê? Porque o corpo dele tava muito resistente e aí cria uma treta de resistência, que a hora que o droga entra no organismo novamente, ela tem uma onda muito mais forte do que antes e é muito perigosa. E aí começa o clipe, né, que a Zendaya fez com o Labyrinth, que ela também canta com eles, All of Us, que também, assim, fala muito, é muito artístico, a letra da música, tudo ali tá preenchendo, estou fazendo tudo por nós e tudo mais, e realmente, assim, a Zendaya nunca teve tanto espaço numa produção pra mostrar realmente o tanto que ela é talentosa, não só como o tanto talento de atriz que ela brilhou comunalmente em todos os episódios da temporada, mas como cantora, porque ela também canta, né, que princesa Disney, gente, tem que fazer de tudo. E aí ela gravou esse clipe, e o clipe inteiro, gente, por mais que pareça uma onda e tudo mais, o clipe nos conta várias coisas, e agora a gente vai passar por ele pra explicar melhor alguns detalhes. E aí, nessa cena foi uma das coisas que mais causaram confusão, porque se a galera já achava que a Rue tava morta antes, você imagina com todo esse balé e tudo isso. E eu realmente acho que significa uma luta muito forte entre a vida e a morte. Mas não, gente, a Rue não tá morta ainda, e eu vou explicar por quê. Aí ela tem toda essa questão e fica muito claro esse rolê entre a vida e a morte, né, desse clipe, principalmente pela parte que ela passa pelos pais, que ela tenta despedir da mãe, né, da Leslie e da Gia, que é a irmã dela, e elas não reagem à Rue, mas que o pai reage, né, e pede dela, dá um beijo na testa dela. Só que a gente também consegue perceber que a Rue, mesmo estando ali naquela situação, ela tá lutando pela vida, porque ela se despede, ela meio que se desprende dele e sai, né, tentando meio que, e ali, de todos os passos da dança tem meio que esse negócio de se arrastando e indo e tentando, até ela subindo no montanha de corpos, é um negócio meio vai, lutando pela parte, por mais que seja uma luta, é uma luta pela parte da vida. Fora isso, outra parte também que mostra muita questão da luta pela vida é a cena que o balé ergue ela e ela fica meio que fazendo um rolê com as mãos assim, que pra mim tá muito mais do que claro que isso é a representação de uma manobra de CPR, gente,
que é o negócio da ressuscitação, né, dos paramédicos e tudo mais. É muito claro, não só na cena que ela vai levantando, que ela já vai meio assim, mas essa que o balé ergue ela, eu acho, pelo fluxo mesmo e o ritmo, o movimento que o corpo dela faz. É mais do que claro que já era a galera tentando ressuscitar ela, né, os paramédicos chegando pro socorro lá na vida real, né, fora da viagem dela. Outro ponto também importante é que, por mais que a galera tenha falado que tava todo mundo de moletom, todo balé, não, gente. As roupas do balé eram da cor do moletom, mas se você parar pra reparar, era aquela roupa meio que aquela bata de coral de igreja. Então, pra dar aquela vibe angelical, de que a Ru realmente tava ali entre a vida e a morte. Aí a gente tem a cena que a Ru vai escalando o corpo, aquele montanha de corpo, né? Até ela ficar em pé, e daquele último suspiro, que sai até uma fumacinha. E aí ela se joga e até ela fica preta. Por mais que essa cena faça super referência à cena do Cisne Negro, né? Que a menina sobe no negócio lá no finalzinho e depois também cai, só que ela cai morta. E provavelmente Cisne Negro, por sua vez, fez referência a um filme mais antigo que eu não pesquisei, né? Mas enfim. Por mais que as referências e tudo mais, e faça mais sentido que signifique que ela tenha se jogado pra morte, e a série faz isso pra deixar a gente confuso, inclusive quando a tela fica preta. O Labyrinth fala um Until Then, que é um né, até então. Com isso a gente percebe que o episódio foi literalmente construído pra gente ficar com essa impressão, pra gente ficar confuso sobre isso e realmente achar que ela morreu. Só que, vocês estão preparados pra esse plot twist? Eu tenho certeza que não. Porque dificilmente alguém botou reparo nisso. Lembra lá no começo do vídeo, quando eu falei sobre o comecinho do episódio, que a gente é informado sobre 3 coisas. E uma delas é sobre como a Ru se sente quando ela tá no hospital, né? Que à noite, se ela se concentrar, ela consegue escutar o barulho dos passarinhos e a brisa do ar-condicionado, que parece que ela tá lá numa praia tomando um drink. Pois bem, depois que o episódio acaba, sobe os créditos e a música também termina, que tem um ápice lá de instrumental, começa a entrar o barulho dos passarinhos. Eu posso afirmar pra vocês podem voltar e reassistir o episódio aí, que vocês vão notar que os créditos estão subindo e fica o barulhinho dos passarinhos, né? A brisa lá que ela sente. Comprovando o quê? Que a Ru já tá no hospital. Ela realmente é o problema. Toda a questão do clipe é a passagem entre a vida e a morte. É a questão do coma, mas também é ela sendo socorrida. Vamos ver até quando, né? Mas pelo menos minha aposta é essa. Eles não vão fazer isso à toa. É como eu disse, Euphoria não é uma série que a gente assiste só com os olhos. A gente tem que assistir com tudo que ela vai oferecer pra gente. Bom, galera, por hoje vai ser só isso mesmo. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like da alegria. Compartilha com os amigos para me ajudar a distribuir meu conteúdo. Aproveita para comentar aqui embaixo se você gostou, quais as suas teorias, a Ru tá morta, a Ru tá viva. Não esquece de se inscrever, que eu preciso muito da ajuda de vocês para chegar em 100 inscritos e configurar meu endereço aqui em cima. Semana que vem tem mais. E aproveita para ir em um desses vídeos aqui conhecer mais sobre o meu conteúdo, que eu já tenho vídeo sobre várias séries. Eu tenho certeza que você vai adorar. Um beijão. E até semana que vem. Tchau!